Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, mais uma aula de arte, depois desse período de férias e de descanso. Estamos aqui para continuarmos falando sobre o nosso tema, né? Nós estávamos falando aqui nas páginas anteriores sobre o Barroco. E nós vamos dar sequência aqui, especificamente falando agora sobre o Barroco no Brasil, ok? Vamos lá. O Barroco no Brasil, ele aconteceu posteriormente à Europa, né? Aconteceu ali entre o século XVIII e XIX, mas depois do que já tinha acontecido lá na Europa. Foi um momento aí artístico, um movimento artístico que atingiu muitas igrejas, que promoveu a arte dentro dos templos religiosos, né? Era muito comum em alguns estados, né? Foram mais atingidos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Eles sofreram uma influência maior aí do Barroco, tá? Igrejas que faziam parte de regiões de comércio de cana-de-açúcar, que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor, elas eram feitas e eram aplicadas ali uma técnica de arte que nós chamamos de talha dourada, que seria o seguinte: quando a gente pega a madeira, esculpe, né, faz toda a construção ali artística na madeira e banha essa peça de madeira em ouro. Então tinha essas igrejas que faziam parte dessas regiões mais ricas de comércio de cana-de-açúcar, elas tinham essa técnica aplicada, certo? Em outras que não tinham um poder aquisitivo tão bom assim, elas tinham uma decoração um pouco mais simplista, né? Mais humilde. Um artista que ficou muito conhecido, como vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, foi o nosso querido Aleijadinho, ou então Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido por esse nome justamente por um problema de mobilidade que ele tinha. Era uma doença degenerativa, que ele ia perdendo aí os movimentos, né? A ponto de que ele não conseguia nem mesmo segurar os instrumentos para estar realizando ali os trabalhos artísticos dele. Ele tinha que prender ao corpo esses instrumentos para conseguir estar realizando o trabalho. Então ele foi assim, marceneiro, arquiteto, escultor, era um artista completo, né? Mesmo com toda essa dificuldade de mobilidade, de movimentação, de construção mesmo, diante aos movimentos limitados, ele conseguiu fazer assim, trabalhos, obras incríveis. A gente tem o hábito de lembrar muito do estado de Minas Gerais, e em algumas cidades que ficaram muito conhecidas, muito famosas aqui. Nós temos aqui na página 15 também algumas informações legais, e algumas cidades que são citadas e são de fato consideradas até hoje berço aí desse movimento, que traz essas características na arquitetura do Barroco ainda, são Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Sabará. Então, assim, são cidades, se você quer conhecer, quer ver de perto esse trabalho artístico, é uma cidade que vale muito a pena para estar visitando. Falando um pouquinho sobre a pintura mineira, nós temos aí o nosso mestre Ataíde, que é um marco aí, quando a gente fala sobre pintura no Barroco, aqui no Brasil, especificamente no estado de Minas, porque ele ficou muito conhecido por fazer trabalhos magníficos com uma técnica chamada de afresco, que vocês já conhecem também, quando a gente faz a aplicação do gesso e quando ele ainda está fresco, eu faço a pintura em cima, né? Então nós chamamos, por isso que tem justamente esse nome de afresco, enquanto ele ainda está fresco, eu faço a pintura. E essa técnica ela é muito aplicada nos tetos das igrejas, porque dava essa impressão assim de profundidade, de conduzir o espectador a imaginar aquela cena acontecendo, sabe? De ter um envolvimento entre a pessoa que está ali na igreja vendo toda aquela cena e também com o que ela representa ali acima dela, bem acima da cabeça, essa amplitude universal assim que traz nessa técnica, certo? Pessoal, continuamos depois na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.